Vou conversar agora aqui com Érica Campos, que é do INEMA e que é uma das pesquisadoras responsáveis por essa avaliação estratégica da Baía de Todos os Santos. Érica, a gente está falando aqui para a Bahia toda, né, para o Brasil todo, através dos streams, das TVs por assinatura, e tem muita gente assim que gosta do meio ambiente, mas que gosta a ponto de se disciplinar a cuidar do meio ambiente. Uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é a gente ter uma rotina que se preocupa com o meio ambiente. Quando a gente fala da Baía de Todos os Santos, a preocupação é macro, porque ali é uma região que tem assim toda uma geração de emprego, renda, tem a questão da sustentabilidade das comunidades periféricas. Você, como pesquisadora, o que mais tem te deixado assim, não vou usar apavorada, mas preocupada? A Baía de Todos os Santos é uma das maiores baías do mundo, né? Então ela carrega com ela um patrimônio socioambiental único no mundo e me preocupa, sim, a falta de planejamento hoje em dia para essa região da Baía de Todos os Santos e o que tem advindo dessa falta de planejamento ao longo dos últimos 60, 70, 80 anos, né? Todas as concepções de desenvolvimento industrial, todas as concepções de desenvolvimento turístico, elas precisam, na verdade, olhar para esse patrimônio socioambiental. Tudo bem que a gente fala de sócio-meio ambiente, a gente fala de políticas ambientais da década de 70 para cá, mas nós temos que lembrar que o estado da Bahia foi o primeiro estado a ter um conselho estadual de meio ambiente e que sempre houve essa preocupação, né, de conseguir com que todas as políticas de desenvolvimento tivessem essa vertente de preocupação ambiental, mas ainda me preocupa essa falta de planejamento ambiental, olhando a Baía de Todos os Santos como uma região importante, e não apenas separadamente por municípios ou por processos de desenvolvimento. Porque os processos de desenvolvimento que ocorrem hoje na Baía de Todos os Santos, eles se acumulam em termos de impacto, né? Se a gente for pensar no polo industrial, o que eu tenho a parte leste da Baía de Todos os Santos, eu tenho uma grande aglomeração urbana e eu tenho um polo industrial desenvolvido, né? Junto com diversas comunidades tradicionais. Então, eu tenho um claro padrão de poluição e de impacto ambiental nessa faixa leste da Baía de Todos os Santos. Em contraponto, a faixa oeste da Baía de Todos os Santos ainda permanece preservada, com seu patrimônio socioambiental preservado. E é preciso olhar para que os próximos projetos de desenvolvimento olhem para esse patrimônio socioambiental e incorporem como fatores importantes para qualquer projeto, para que qualquer projeto de desenvolvimento incorpore e faça a contenção dos seus impactos socioambientais. Isso eu estou Você falando de impactos sociais, ambientais e de cunho cultural também, porque eu estou falando de muitas comunidades tradicionais. Naturalmente, você está falando de políticas públicas, né? Porque você é uma cientista, uma oceanógrafa, uma pessoa que tem assim dedicado a vida, são mais de 2 décadas no INEMA. Do ponto de vista científico, você tem todo um know-how. Quando você vai para o diálogo, para o embate político, você percebe interesse das pessoas, né, que representam a sociedade, inclusive, na contemplação, ou você está sentindo essa dificuldade ao longo dos anos? Como é que você tem percebido? Eu acho que o grande desafio da política pública é incorporar as questões técnicas de maneira adequada. Incorporar as necessidades técnicas para essa contenção, por exemplo, de impactos ambientais. Hoje em dia existem instrumentos, e é o que eu vou estar apresentando hoje, nesse evento que a gente está fazendo, de troca, de diálogo, né, com a comunidade, com a população. Vou estar apresentando um instrumento técnico que faz valer, que demonstra, que orienta um planejamento para que Ou seja, tem parâmetro, né? Você pode existem crescer, parâmetros, né? Mas tem existem parâmetro. parâmetros, existem análises e a gente consegue se incorporar o componente técnico às políticas públicas. É necessário essa sensibilidade, entendendo e também entender e dar a importância devida à Baía de Todos os Santos, por tudo aquilo que ela é para a Bahia, né? Quando a gente fala cidade da Bahia, a gente está falando da Baía de Todos os Santos, a gente está falando do patrimônio do recôncavo baiano, que eu como paulista, eu sou paulista, cheguei na Bahia há 30 anos, me forjei na Bahia a nível profissional, porque eu cheguei recém-formada na Bahia e estou há 30 anos, mais do que, por exemplo, morei em São Paulo. A Passou Bahia, mais parte da sua vida na aqui. Bahia e servindo a Bahia, sendo servidor ambiental, né? Nunca saí dessa profissão. E
A Bahia que era me contada lá é essa Bahia do Recôncavo, é essa Bahia pelo qual me encantei. Eu chego à Bahia em 96, na ilha de Itaparica, para fazer um estágio. Em 96 não, em 92 eu chego à ilha de Itaparica para fazer um estágio, para trabalhar no Parque Municipal da Ilha do Medo. E eu chego exatamente no dia do Bonfim, para fazer um estágio com o professor Everaldo de Queiroz, da UFBA, que tinha formado esse Parque Municipal da Ilha do Medo, e eu vou como estudante fazer um trabalho de educação ambiental e gestão ambiental nesse parque municipal. Então eu cheguei, eu costumo dizer, a Baía de Todos Santos para mim, ela faz parte da minha vida. E vem uma curiosidade agora, você formou em qual universidade de São Paulo? Eu me formei na Fundação Universidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Apesar de paulista, já vem É, então uma pessoa multiculturalista, né, que eu conhece saí muito bastante. nova, fui para o Rio Grande do Sul fazer faculdade e nessa época, no meio da faculdade, vim aqui fazer um estágio na Baía de Todos Santos, na Ilha do Medo, me formei e logo imediatamente eu fui para o sul da Bahia. Você sabe que muitos jovens estão nos assistindo agora. É importante a gente entender que a Bahia que se encontrou há 30 anos era uma, né? A que você viu se transformando ao longo do tempo e a que a gente vê hoje é outra. Voltando ainda aqui para essa análise, para essa avaliação, levante para a gente aí 2 ou 3 pontos que você acha que a própria comunidade, a própria sociedade tem que se envolver, porque é necessária a participação popular também, não é? Eu costumo falar, hoje em dia eu trabalho muito com aspectos de governança no sul da Bahia, né? Eu faço a gestão de duas unidades de conservação e eu sempre atuei nessa área de governança, acho muito importante. E hoje em dia as leis ambientais, os aspectos federativos dessas leis mudaram muito. Então eu sempre falo para a população com qual eu atuo, né? Da importância hoje em dia das populações estarem nos conselhos de meio ambiente municipais, por exemplo, né? Nós temos hoje em dia, os municípios têm muita responsabilidade hoje em dia na política ambiental e é muito importante que os conselhos de meio ambiente municipais sejam formados e que a população comece a participar desses conselhos de meio ambiente municipais, isso é fundamental, né? Nós temos os conselhos estaduais de meio ambiente que trabalham, um conselho estadual de meio ambiente que trabalha em outra escala, mas hoje em dia a gente tem que perceber que os impactos eles são locais e a comunidade ela tem que começar a pensar nesses impactos que estão do lado da casa dela, nas políticas públicas que atuam, inclusive promovendo impactos socioambientais, estão do lado da casa delas e elas precisam se envolver nos seus conselhos municipais, nos conselhos de unidades de conservação, né? A Baía de Todos Santos é uma unidade de conservação, é uma área de proteção ambiental, a lâmina d'água, né? E o manguezal, todo o manguezal é uma área de proteção ambiental, um espaço de proteção decretado pelo governo do estado, para além de qualquer legislação que já existe, ela foi decretada como espaço legalmente especial para o estado da Bahia. Então, é importante que a população participe desses conselhos, a população possa também participar das organizações da sociedade civil, que ela conhece. Talvez aquele cidadão que conheça uma organização da sociedade civil que tem como temática a questão socioambiental, ele pode participar como voluntário, ele pode participar promovendo captação de recursos, desenvolvendo projetos juntos a essas organizações. É muito importante que os jovens, né, que atuam nessa área universitária, que têm aderência com a temática socioambiental, possam entender também como funciona o aspecto da gestão de uma política pública, da gestão ambiental, que muitas vezes as universidades elas não ensinam na prática, né, o que é trabalhar numa sociedade, numa organização da sociedade civil, o que é atuar num conselho, o que é fazer essa parte de cidadão, mas também fazer gestão ambiental. Muitas vezes as pessoas acham que gestão ambiental está muito na seara da gestão de um órgão, de um gestor público, sem saber que hoje em dia as leis preconizam a participação social e popular nas políticas Existe ambientais. essa possibilidade da interface com o É. cidadão comum, né? Você que está em casa aí acompanhando já pode começar a se movimentar. Muito obrigado.